Química com RDM. Química com RDM. Dando continuidade às apresentações da disciplina de atualidade química, nos foi proposto fazer uma apresentação sobre alguns temas que tínhamos que selecionar um. O meu escolhido foi sobre hipermídia. Por quê? Estamos vivendo num tempo de pandemia, onde teve toda essa situação de evitar aglomerações, manter isolamento social, manter um afastamento. E esse processo fez com que os professores, os alunos tivessem que se reinventar, tivessem que ir atrás de novas ferramentas, de novos processos, de novos métodos para poder avançar no processo educativo. Durante o desenvolvimento da disciplina foi apresentado vários programas, software, aplicativo de celular, sites que apresentam essas facilidades, apresentam esses programas. Só que em nenhum momento eu vi, pelo menos por minha parte, eu vi ser apresentado um método de avaliação desse programa para saber se ele vai ser funcional, se ele vai atender às necessidades que eu estou querendo para a minha proposta de ensino, para a minha aula, para o meu seminário, seja o que for. Então, partindo desse princípio, eu vou apresentar aqui uma proposta para avaliação de um software educativo que foi baseado na dissertação de mestrado do Noé de Oliveira. Eu achei na internet a dissertação dele, eu achei interessante e utilizei como base da minha aula essa proposta dele, onde ele apresenta uma avaliação na forma de checklist. Ele apresenta uma avaliação de um programa na forma de checklist e eu vou apresentar para vocês aqui. Ele fez essa dissertação para obter o título de mestre na Universidade em Florianópolis, no ano de 2001, e no curso de Engenharia de Produção, com ênfase em software de educação. Então, qual é o objetivo dessa aula hoje? É apresentar um checklist que permita questionar, identificar a qualidade, os problemas e as limitações, segundo alguns critérios que a gente vai mostrar aqui, no sentido de que o usuário possa fazer a avaliação do software a ser utilizado para a melhoria do processo ensino e aprendizagem. Então, o foco aqui vai sempre ser buscar uma melhoria nesse processo. Vai ser avaliar aquele software, aquele programa, de acordo com a minha necessidade para melhoria, para apresentar uma proposta melhor e facilitar assim esse processo ensino-aprendizagem. Qual é a problemática que nós vemos hoje? É que temos diversos programas, diversos aplicativos que nos mostram, nos trazem facilidades acerca do ensino. A tecnologia hoje ela traz um avanço muito exponencial em relação à utilização e à facilidade de se obter esses aplicativos. E surge a ideia de como avaliar esses softwares educacionais. Quais deles eu vou ter a certeza de que vai atender a minha demanda? E quais são os aspectos de usabilidade que devem ser considerados na avaliação de um software educacional? Quais são os aspectos que eu tenho que olhar e saber que o meu aluno vai ter uma facilidade de acesso, vai ter uma facilidade de manuseio, ele vai ser intuitivo, vai ter um tutorial para ensinar o aluno como se produzir, como se utilizar esse aplicativo. Então, esses dois problemas a gente vai tentar solucionar na aula hoje. Primeiro, a gente tem que entender o que vem a ser um software educacional. Lindstrom, na página 44 do seu livro, diz que o impacto da evolução tecnológica sobre as pessoas tem sido sempre um assunto espinhoso. Todo ser humano, todo mundo tem uma certa aversão à mudança. Todos os professores de antigamente, aqueles professores mais tradicionais, quando começou a sair do quadro negro com giz, passando para o quadro branco com marcador, gera uma certa tensão, gera uma certa aversão a essa mudança, querendo não adequar esse tempo em que se vive, essa mudança está se vivendo ao seu processo de ensino. Então, como ele continua dizendo, que alguns indivíduos não aceitaram o automóvel como substituto do cavalo. Tem pessoas que não voam em avião até hoje e
de vez em quando você fará uma ligação e não receberá nenhuma resposta. Então, existem professores hoje da mesma forma. Existem pessoas que até hoje elas não aceitam esse método, esse período de mudança, essa realidade que vem mudando o nosso dia a dia, mudando o nosso cotidiano, e apresentam certa aversão em relação a esses avanços, até mesmo para ensinar. Não se usa um data show, não se usa um computador, não se usa uma lousa digital, por ter medo até muitas vezes dessa tecnologia, ou também por não saber usar e ter o receio de perguntar ou de procurar como é que se utiliza certos equipamentos, certas situações tecnológicas. Então, partindo disso, a gente tem a ideia de que o que seria esse software educativo? É um programa, um software, cujo o principal objetivo é o ensino. Então, o principal objetivo de um software educativo é o ensino ou o autoaprendizado. Então, eu posso tanto ensinar, promover, facilitar um ensino, facilitar um momento de aprendizagem, como também eu posso procurar sozinho e aprender só com ele, um autoaprendizado, aqueles autodidatas. Sendo que alguns professores tinham receio no passado de que o computador iria assumir o lugar do professor e eles iam ficar desempregados por causa do computador, por causa da máquina. Eu entendo que é pelo contrário, o computador surgiram as máquinas, surgiram os programas, só que precisa de alguém que projete eles, precisa de alguém que faça a programação deles, precisa de alguém que ensine como trabalhar com eles. E todas essas pessoas, tanto o programador como o projetista, quanto a pessoa que vai ensinar, elas precisam ser ensinadas para chegar nesse passo. Então elas precisam de quem? De um professor. E no final da linha, o professor vai se utilizar desse mecanismo para ensinar outras pessoas a programarem, a projetarem esses materiais. Então, o professor ele só vai perder o seu lugar para uma máquina se ele não se reinventar, se ele não mudar, modificar, se adaptar a esse período tecnológico que a gente vem vivendo. Então, o software educativo, o principal objetivo dele é contribuir para um aprendizado, contribuir para a facilitação do aprendizado do aluno, fazendo com que ele use esse software e ele tenha facilidade de reter o conhecimento, de adquirir conhecimento e de aprender com ele. Quais são os tipos de software que a gente tem hoje? Temos vários. Então, aquela situação, eu preciso de um software para ensinar um indivíduo como é que ele vai manusear tal ferramenta ou manusear tal instrumento de trabalho. Então, nós temos vários tipos. Aqui eu vou apresentar alguns para você. Por exemplo, o software tutorial. O que é o software tutorial? É aquele utilizado para apresentar informações novas, direciona um aprendizado, dá um feedback imediato e avalia o desempenho. Então, um software tutorial é aquele onde eu vou aprender e com o meu processo avaliativo dentro desse software ele é imediato. Ele pode me dar por informações pop-ups, são aquelas janelas que abrem na hora que eu posso fazer alguma coisa errada ou alguma coisa certa. Então ele me dá essas informações, ele já me dá esse feedback, ele já me dá esse retorno de que o que eu estou fazendo seja certo ou errado e já está avaliando o meu desempenho. Se eu faço um errado, ele já me corrige, eu já faço a correção automaticamente naquele momento. Então esse é um tipo de software tutorial que pode ser utilizado, por exemplo, para uma apresentação pode ser utilizado para uma apresentação de laboratório, por exemplo, um experimento, uma prévia de um experimento. Tem um software também chamado de exercício e prática, que são usados para fazer revisão de conteúdo. Aqueles tipo formulário do Google, que a gente já viu, aquele que a gente pode abrir, faz um formulário, eu faço exercícios, ele já me dá resposta, ele já me diz quanto tempo eu demorei para fazer uma resposta, uma questão, já me dá qual é, se eu acertei ou se eu errei, ele já me dá minha pontuação total, final, e eles pode trazer também exercícios repetitivos e cronometrados. Outro tipo de software é aquele de solução de problema, ele tá encaixado dentro de um conceito de solução de problema, que ele apresenta situações que estimulam o aluno a encontrar estratégias
para resolver problemas, através de um conjunto ordenado e finito de operações que permitam achar a solução para um problema, onde o próprio aluno vai avaliar e utiliza os conhecimentos adquiridos. Então ele coloca situações como, por exemplo, um labirinto, um programa de labirinto, programa de quebra-cabeça. Esses softwares, esses programas que fazem isso, eles promovem, eles dão um problema para o aluno e ele corre atrás da solução no próprio aplicativo, no próprio programa. E o software ele vai estimular essa utilização de estratégia. Outro tipo de software que a gente tem é o software simulação. É aquele que vai nos permitir realizar atividades, principalmente atividades práticas, só que por meio de processos simulados, onde eu posso fazer teste, eu posso tomar decisões e caso esteja errado eu posso retroceder e tentar novas opções em cima desse processo que eu estou trabalhando, sem correr o risco de fracassar na minha pesquisa, fracassar no meu experimento, porque eu estou trabalhando dentro de uma realidade virtual, onde eu faço um experimento, deu errado, eu posso voltar na parte que errei para tentar refazer e ver o que eu estou fazendo de errado. Outro tipo é o banco de dados. Ele armazena informações que podem ser a qualquer momento recuperadas, analisadas e comparadas. Permite avaliação, análise e síntese. Um muito interessante que eu acho que é até bem completo é o Access, do pacote da Adobe. Ele é um banco de dados muito completo, onde a gente tem que ter um certo tempo para estudar e trabalhar com ele, mas eu consigo montar consigo armazenar vários tipos de informações e montar vários tipos de relatório com esse tipo de aplicativo, com esse programa, um exemplo. Tenho os editores de texto, aí eu tenho vários, eu tenho o mais conhecido deles, que é do pacote da Microsoft, eu tenho o Word, eu tenho o OpenOffice, que é um pacote liberado ele é gratuito na internet, ele tem a mesma interface do pacote da Microsoft, com a diferença que ele tem o seu código aberto, então qualquer pessoa pode ter esse aí sem ter que pagar a licença dele. Os editores de texto permitem maior oportunidade de expressar ideias na produção escrita e artística, através da integração com gráficos, desenhos ou gravuras. Então, sabendo utilizar um editor de texto, eu posso utilizar ele para vários momentos na nossa aula. E hoje em dia os professores utilizam o editor de texto muito mais para pedir trabalhos, para que o aluno faça um trabalho no editor de texto e promova uma formatação, faça uma coisa de acordo com as normas da ABNT. Outro tipo, planilhas eletrônicas. Auxiliam na matemática em cálculos, probabilidades, funções estatísticas, forma-se gráficos e etc. Também o mais conhecido é o do pacote da Microsoft, que é o Excel, uma planilha onde a gente consegue fazer também várias coisas, consegue montar bancos de dados também através do Excel. E eu consigo fazer cálculo, tirar porcentagem, tirar média, moda, mediana, tirar uma estatística completa em cima dessas planilhas. Outro tipo são os softwares de apresentação. O mais conhecido deles é o PowerPoint, também do pacote da Microsoft, mas tem também o Prezi. São pacotes onde são softwares, são programas que a gente consegue fazer apresentações de palestras, de seminários, de aulas, apresentações dinâmicas, onde ele mostra um certo dinamismo no momento da apresentação e não fica somente naquela situação de eu olhar em apenas uma dimensão. Posso avançar, posso retroceder na minha apresentação, certo? Posso colocar som, animação, cores diferenciadas, tudo para chamar a atenção do aluno, para fazer com que prenda aquele olhar, para que ele consiga entender e ter o seu processo de aprendizagem facilitado. E o último deles é o de telecomunicações, um tipo de software que permite a conexão com outros computadores. Aí vem a redes. É valioso para pesquisa e troca de informações dentro e fora da escola, gerando um conhecimento multidimensional. Existem programas que eles promovem com que eu possa ver a tela de um outro computador a quilômetros de distância. Eu estou aqui numa cidade e numa outra cidade, em um outro estado, eu consigo ver a tela daquele outro computador, por exemplo, ver o VPN-C, que é um tipo de programa que a gente consegue espelhar a tela do computador e eu consigo ver a tela do outro, fazer trabalhos em conjunto,
Outro tipo a gente consegue pela internet também, online. Então, esses são tipos de software de telecomunicação. Sabendo disso, a gente vai surgir agora com a proposta de avaliação. Já entendi que tem vários tipos de software, vários tipos de demanda, vários tipos de pontos gerais que esses softwares apresentam, para dependendo do que seja a minha demanda, tem várias situações, tem uma gama muito grande. E agora surge a proposta, como é que eu vou avaliar qual é o software, por exemplo, de editor de texto, um software de apresentação ou um tutorial que eu vou utilizar para facilitar o meu aluno. E o modelo a seguir ele tem o propósito de auxiliar projetistas e principalmente educadores, os professores, quando chegar no momento de se adequar, de utilizar um programa desse, esse educador vai parar, sentar, vai avaliar esse software para saber se ele vai atender a demanda que ele quer repassar para os alunos dele. Ele é baseado, ele vai funcionar assim. Como é que funciona essa avaliação? Ela funciona nesse modelo que a gente está vendo aqui. Uma tabela onde a gente se atribui pontos, no caso, 0 para não atende, 1 atende parcialmente e 2 atende perfeitamente. Então, aqui os atributos 0 atende parcialmente, não atende, 1 parcialmente e o 2 atende. O primeiro ponto, a primeira tabela, ela pode alcançar o máximo de 22 pontos. Esses 22 pontos, então, se eu somar todos os itens aqui, o máximo que eu consigo nessa tabela é 22 pontos. Por que esses pontos? A gente vai ver que todas as tabelas que a gente colocar aqui, elas apresentam um máximo e tem uma pontuação que eu tenho que colocar aqui no final, que depois a gente vai chegar a um certo parâmetro de avaliação, que ele, dependendo da quantidade de pontos, eu vou dizer se esse programa ele vai ser satisfatório ou não para a minha demanda que eu estou querendo. Por isso, a situação dos pontos. Então, ele começa aqui no quesito apresentação e funcionalidade do produto. Esse produto, ele apresenta um manual adequado e claro em relação aos conteúdos que ele vai mostrar. Então, eu tenho que ter acesso, eu tenho que ler esse manual, eu tenho que ter um acesso completo ao programa antes de tentar repassar ao meu aluno. E eu vou atribuir esses valores, esses pontos aqui para cada item desse que tem nessa tabela. Por exemplo, é de fácil instalação. Tem programas que eles são muito fáceis de se instalar. Por compensação, tem outros que você tem que fazer uma instalação, tem que fazer um crack, tem que fazer alguma outra coisa que dificulta um pouquinho. Então, quem não tem um conhecimento mais avançado na área de informática, ele vai se perder, ele não vai conseguir instalar. Então, eu tenho que analisar também esses pontos. Então, ele coloca questão do manual, se apresenta exigência de hardware. O que é o hardware? É o físico do computador. Memória RAM, memória ROM, quantidade de HD livre, qual é o sistema operacional que eu estou utilizando, se ele apresenta essas exigências e se ele deixa claro isso, certo? Outro item importante, está de acordo com as finalidades e objetivos propostos. Esses objetivos que o programa coloca, ele coloca que ele vai alcançar um certo objetivo e ele no decorrer do uso ele está alcançando isso tudo vai ser avaliado. Então, a apresentação e funcionalidade do produto tem essa tabela, com o máximo dela é 22 pontos. Para o índice confiabilidade, o item confiabilidade, confiança desse produto. Não, eu indico esse programa porque eu confio nele, eu utilizo, ele não apresenta falhas, ele não trava, é um programa fácil de ser manuseado, então pode se usar. Aí ele coloca 3 itens onde o máximo de pontos é 6. Posso alcançar 6 pontos na confiabilidade. A primeira delas é uma coisa muito importante. Ele pergunta se há ausência de falhas. Ou seja, se o programa não tem erros, se ele não trava, se ele não tem, se ele não utiliza uma memória muito grande, vai travar no momento do uso. Se ele mantém o nível de desempenho na ocorrência de falhas, ele travou, mas eu consegui superar e consegui trabalhar em cima dessas falhas. E quando trava, se ele recupera os dados que eu
estava fazendo, se ele recupera o meu trabalho até aquele momento da falha e me dá essa opção de recuperar. Outro item, a usabilidade. Isso aqui é muito importante. Qual é a facilidade de uso desse programa? Se é um programa que proporciona facilidade no entendimento do conceito e aplicação, aquele programa que ele é autoexplicativo, não tem dificuldade, eu olho para ele, eu consigo entender as funções, consigo saber para que serve. E nessa planilha aqui o máximo de pontos são 16 pontos que eu posso alcançar dentro da usabilidade. Partindo para a eficiência, que é o próximo ponto a ser analisado, o tempo-resposta do comando das funções é rápido. Aí eu tenho que ver tanto o programa quanto o equipamento que eu estou utilizando, porque não depende às vezes do programa, certo? Mas o meu equipamento está em condições, ele tem memória suficiente, eu estou utilizando o programa, eu clico numa função, demora muito tempo para ser acessado essa função. Se isso acontece, é um ponto negativo. Se não acontece, quando eu clico, ele abre logo, é um ponto positivo, muito bom a favor do programa. Se ele dispensa outros recursos, como impressora, discos flexíveis, no caso CD, o CD-ROM, DVD-ROM, ou então flash, o pendrive, flash drive, se ele utiliza esses outros recursos para ser usado. O máximo de ponto aqui na eficiência são 4 pontos. Manutenibilidade é aquele item de manutenção. Como é a atualização desses programas? Como é a manutenção dele? Quando tem uma falha, eu consigo fazer um feedback para quem programou, para o programador, para indicar para ele que tem essa falha, que ele precisa de uma correção. Se eu posso adaptar fácil para o meu ambiente, então isso aqui também eu alcanço 8 pontos no item de manutenção, manutenibilidade. E se caso aconteça algum problema, como é que eu consigo atualizar esse programa? Como é que eu consigo resolver esse problema? Isso aí tem que ser avaliado também em um software. E a portabilidade. A portabilidade é aquele item que define se eu consigo levar ele para adaptar em outros ambientes, se eu consigo usar em vários computadores, se eu consigo usar em vários sistemas operacionais, se eu consigo substituir esse software dentro do ambiente dele mesmo, se não me apresenta dificuldades para instalação ou desinstalação desse programa. E o mais que a gente deve prestar mais atenção é a relação ao conteúdo do software, se ele é relacionado com a disciplina de química, por exemplo. A nossa disciplina, esse software, ele está adequado a essa disciplina? Eu vou saber disso aí mexendo nele e anotando aqui os atributos. Então, por exemplo, o primeiro atributo, ele transmite conceitos adequados relacionados à disciplina. Às vezes o programa está lá, é bom, é bonito, é usual, é fácil de mexer, mas repassa conceitos errados, repassa informações que não estão de acordo com aquilo que a gente estuda. Então eu tenho que atentar a isso. Se o software, se ele utiliza uma linha pedagógica proposta. Qual é a linha pedagógica? Eu quero seguir uma linha piagetiana, eu quero seguir uma linha vygotskiana, eu quero seguir uma linha behaviorista. Então eu tenho que ver se esse software está de acordo com a linha proposta ao ensino naquele momento. Se ele apresenta uma variedade de níveis de dificuldade, se ele vai elevando esse nível de dificuldade com o passar do tempo, com o aprendizado, com o avanço, com a evolução do aprendizado do aluno. Então, esses são pontos que eu tenho que estar atentos quando o software estiver relacionado com a disciplina. São, por exemplo, de acordo com o conteúdo, o software utiliza alguma simulação, se ele permite a interação de diferentes observações incorporadas ao objeto. Então, se ele apresenta um feedback, esse feedback ele é muito importante porque se eu detecto um erro, detecto uma falha, eu posso repassar ao programador, a empresa que
detém os direitos de programação do aplicativo ou do programa e posso informar eles para que seja corrigido, certo? E ao final disso eu vou ter uma outra tabela que ela me dá a soma dos atributos. Então, apresentação e funcionalidade, eu vou ter uma pontuação, confiabilidade, outra pontuação, usabilidade. E assim, cada item desse vai gerar uma pontuação total, que no final eu vou somar e chegar a um número. Esse número aqui é o que vai me dizer se o software ele vai se adequar, ele vai atender as minhas necessidades ou não. Nessa soma dos atributos eu posso chegar a 187 pontos. Tá, mas aí como é que eu vou saber? Tem uma tabela que é a avaliação final, a pontuação de cada do programa. Então, se o programa atinge uma pontuação entre essa pontuação, se essa pontuação aqui da soma dos atributos que ele atingiu estiver entre 0 e 75, ele foi classificado como um programa insatisfatório, ele não vai atender às minhas demandas. Se ele atinge de 75 a 115, ele é regular. Provavelmente ele vai atender bem pouco às necessidades que eu estou querendo. De 115 a 150 ele é classificado como um programa bom, e de 150 a 187 como um programa excelente. Com certeza esse aqui ele vai atender em todas a minha necessidade por completo. E os parâmetros da norma 13.596, a norma brasileira 13.596, que trata sobre os softwares educacionais, parâmetros de satisfação de softwares educacionais, ela classifica que o software satisfatório é aquele que atinge o conceito regular, bom ou excelente. Então, se nessa tabela o programa atingiu um conceito regular, bom ou excelente, de acordo com essa pontuação, ele é classificado como um aplicativo satisfatório. Se ele não atinge nenhum desses três, se ele não atinge o regular, o bom ou o excelente, ele é um software insatisfatório de acordo com a norma 13.596, certo? Então, todo esse parâmetro ele está embasado em uma norma brasileira, não é aleatório, não foi feito à toa, para que eu entenda como é que funciona a escolha de um software, como é que funciona a escolha de um programa para ser utilizado no meu processo de ensino. O que a gente conclui disso aí? Que o professor ele tem que ele tem que ser a peça-chave na escolha desse programa. Ele tem que ser aquele que vai definir, que vai avaliar, de acordo com, pode ser com esses parâmetros que nós colocamos, é ele que vai decidir, dar a palavra final, se aquele software, se aquele programa vai ser utilizado ou não no processo educativo, no processo de ensino e aprendizagem que está sendo proposto. Se ele faz uma avaliação e ele encontra um aplicativo que não vai satisfazer suas necessidades, ele tem que ter o empenho, ele tem que ter o ímpeto de não utilizar. Ele tem que procurar, se caso essa seja a vontade dele, se ele deseja utilizar algum programa para que seja facilitador no seu processo de ensino-aprendizagem, ele tem que buscar o melhor programa. E para isso ele precisa entender e conhecer como é que o programa funciona. Aí vem a necessidade do professor estar o tempo todo se readaptando, se reinventando e conhecendo as tecnologias que vêm avançando cada dia mais nos dias de hoje. Essa foi a nossa proposta, o nosso modelo de avaliação para esses softwares apresentado para a disciplina de atualidades químicas.